apresentação e estendendo uma boa noite especial a você que está aqui como convidado. Você recebeu um link, alguém te enviou no seu WhatsApp, num grupo, você aceitou, decidiu estar. Então, se você está aqui nessa condição como convidado, eu quero te dizer o seguinte, que a pessoa que te fez o convite para essa apresentação, ela tem um profundo desejo no seu bem-estar. Ela deseja o seu bem-estar. Deseja saúde para você, saúde para sua família. Então, esse profundo interesse, esse desejo sincero, motivou ela a te fazer esse convite. Fique até o final da apresentação e veja se tudo que nós vamos dizer não corrobora com isso que estamos afirmando agora, ok? Então, vamos lá. Bom, certamente você deseja ter mais saúde e mais qualidade de vida. Esse é um desejo nosso, ter mais saúde e qualidade de vida. Mas vivemos um momento em que a pandemia pegou as pessoas de surpresa e mudou toda a nossa rotina. Mas já mesmo antes desse período da pandemia, o que nós já víamos era o aumento das enfermidades. Mas aqui você há de concordar que é um paradoxo, né? Porque nós vivemos numa sociedade altamente desenvolvida. Nós temos cirurgias hoje que se fazem no crânio sem necessidade de abri-lo. Mas ainda assim, as doenças continuam aumentando, elas se avolumam, né? Então, nós presenciamos o aumento das enfermidades em toda a parte. A foto ilustrativa que você está vendo aí é real. Nós já vimos isso muitas vezes no noticiário, né? Os hospitais superlotados, pessoas que marcam suas cirurgias com semanas, meses de antecedência, e também sabemos que é um fato que muitos sequer vieram a conseguir, alguns até perderam seus entes queridos nessa condição. Essa é uma triste realidade. Nós estamos presenciando o aumento das mais diversas formas de enfermidade. E aí, nós selecionamos aqui algumas das enfermidades que estão acometendo as pessoas em toda parte. Nós vemos aí um aumento gigantesco dos casos de câncer, da hipertensão. Cada vez mais jovens estão sendo vitimados pela hipertensão arterial, o mesmo se dá com obesidade, o mesmo ocorre com diabetes, e aí você tem o Alzheimer, o Parkinson, a fibromialgia, pelo menos umas 200 patologias diferentes, algumas novas, outras antigas, algumas que já foram consideradas erradicadas, mas que voltaram com igual ou maior força. Enfim, nós estamos presenciando um aumento gigantesco das doenças. Doenças antigas, doenças novas. Vamos citar, por exemplo, aqui o câncer, né? Se você tiver mais de 30 anos de idade, talvez você seja de um período de tempo que você não podia pronunciar a palavra câncer. Era proibido e talvez você fosse repreendido pelos seus pais ou avós. Só que nos dias atuais é uma coisa extremamente corriqueira, né? Se tornou uma doença que vitima pessoas em toda a parte. E aí, agora que nós já vimos essa abrangência das enfermidades, vamos trazer isso para a nossa família. E aí a pergunta, ela é mais pessoal. Você e sua família, que importância vocês dão para a saúde? Será que a saúde tem um lugar de destaque na sua família? Ou é relegada a segundo plano? Nós sabemos que a maioria das pessoas deixam para cuidar da saúde quando a perde. Mas aí você há de concordar que não é já cuidar da saúde, já é cuidar da enfermidade, já é um tratamento. Da saúde você cuida enquanto a tem, para não perdê-la. Em vista disso, vamos fazer um pequeno raio-x e analisar como que está a nossa saúde e da nossa família. E ao passo que eu for te perguntando, eu gostaria que você parasse, refletisse e pensasse no seu familiar que enfrenta essa enfermidade, que enfrenta essa complicação de saúde. Ok? Reflita. Eu te pergunto, na sua família, tem alguém que sofre com pressão alta? Tem alguém na família que enfrenta problemas relacionados à pressão alta? Osteoporose? Tem alguém que tem alergias, artrite, doenças de pele? Tem algum familiar seu com problema de má circulação? Intestino preso?
intestino preso, cálculo renal? Tem alguém na sua família que já teve um infarto, AVC, problemas com colesterol, triglicérides elevado, depressão, câncer? Tem alguém que é diabético? Tem alguém que é diabético? Bom, essa pequena enquete talvez nos revele que a nossa família enfrenta diversos problemas de saúde, concorda? É lamentável dizer, mas tem casos que uma única família é como se ticasse todos os quadrículos aqui, confirmando que enfrenta. E ainda espaço para mais outras enfermidades. A realidade é, as famílias estão doentes. E é um fato. As doenças nos causam sofrimento, nos causam infelicidade e nos fazem perder a alegria. Isso é um fato. Nos fazem perder a qualidade de vida. Bom, qual problema aflige você e sua família diante desse quadro que você viu? Vamos falar, então, de uma doença específica como exemplo, que é o diabetes, tá? Mas antes de falar do diabetes, vamos entender como que os diabéticos estão nesse grupo de risco em vista da COVID-19. Então, além de todas essas doenças que as pessoas enfrentam, doenças antigas e novas, mais recentemente veio a COVID-19, uma pandemia que já ceifou milhares de pessoas no mundo inteiro, que pode atingir a todos. Você vê a ampla cobertura da mídia. E o fato é que a Covid-19 mudou o modo de vida das pessoas, até o modo de se cumprimentar e se relacionar. As pessoas estão com medo e muitos procuram se precaver, né? Utilizando vitamina D, vitamina C, enfim, há uma discussão ampla nesse sentido, mas as pessoas estão com medo. Mas a Covid-19, ela trouxe à existência uma realidade, que foi a existência de um grupo de risco. Grupo de risco. Então, existe um grupo de pessoas que têm certas enfermidades que são classificadas como tendo um risco maior. Um risco de ir para uma UTI, de não sobreviver às complicações respiratórias, etc. Então, existe um grupo de risco. E quem que está classificado nesse grupo de risco? Você vê aqui. Em Wuhan, que foi o ponto central inicial da doença, mostrou-se que 55% das pessoas que morreram, elas já tinham algum problema de saúde prévio ou eram idosos. 55% das pessoas que morreram já tinham algum problema de saúde prévio ou eram idosos. Agora, que doenças essas pessoas tinham? Olha, doenças cardiovasculares, problemas no sistema digestivo e respiratório, diabetes e câncer. Então, doenças cardiovasculares, doenças no sistema digestivo, respiratório, diabetes e câncer. Então, essas pessoas foram classificadas como no grupo de risco, mais propensas a contrair o coronavírus. Agora, por que que essas pessoas que têm tais comorbidades, né, tais enfermidades, estão classificadas no grupo de risco? O motivo é que essas doenças fazem com que o sistema imunológico fique debilitado. Ele fica mais fraco, ele não consegue se defender da infecção, encontra essa dificuldade, e uma vez que o sistema imunológico está debilitado, o vírus se multiplica com maior facilidade. Resultado, grupo de risco, UTI, às vezes a morte, doenças cardiovasculares, digestivas, respiratória, câncer e diabetes. Mas falando especificamente do diabetes, os números não são nada animadores. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil, são mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. E eu saliento que isso é uma estimativa, porque há muitos que são assintomáticos ainda. Se leva um tempo para diagnosticar, especialmente no tipo 2. Então, hoje no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. É uma nação. É uma nação. É um número maior do que muitos países europeus. Mais de 13 milhões de pessoas. Isso representa quase que 7% da população do país. Quase que 7%.
6,9% da população convive com diabetes. E para piorar ainda, a grande realidade é que esse número está aumentando, ele está em crescente, ele não está em queda livre e nem estabilizou. Esse número aumenta gradativamente. Note, praticamente 7% da população brasileira convive com diabetes. E aí, vamos entender agora os diversos tipos de diabetes, né? E as complicações relacionadas a cada um deles. Nós temos aí o diabetes tipo 1, é conhecido como diabetes insulinodependente. Acomete principalmente na juventude, jovens, e nesse tipo de diabetes, a produção de insulina no pâncreas é insuficiente, porque há destruição autoimune. Quem é portador do diabetes tipo 1, ele necessita de injeção diária para manter a glicose no sangue em valores normais. Necessita diariamente da glicose sanguínea. Agora, olha o problema. Há risco de vida se essas doses de insulina não são dadas diariamente. E o diabetes tipo 1, embora ocorra em qualquer idade, é mais comum em crianças, adolescentes ou adultos jovens. Né? Crianças, adolescentes e adultos jovens, esses são insulinos dependentes, necessitam de doses diárias da insulina para manter estabilizada a glicose sanguínea, dentro dos valores e parâmetros normais. Diabetes tipo 1. Mas o diabetes tipo 1, ele representa de 9 a 10% dos diabéticos. 9 a 10%. A maior parte dos diabéticos, o número acima de 90%, é no tipo 2. Mais de 90% dos casos de diabetes são os classificados como tipo 2. Esses são chamados de diabéticos não insulino-dependentes. Note, 90% dos casos. Ocorre geralmente em pessoas com obesidade, com idade superior a 40 anos, embora nos dias atuais se vê com maior frequência em jovens, né? E os jovens que são acometidos pelo diabetes tipo 2, aí está totalmente atrelado aos maus hábitos da vida moderna, a má alimentação, o sedentarismo e o estresse, tá? O estresse é um outro fator desencadeante do diabetes. O estresse elevado da vida moderna é um fator desencadeante, inclusive nos jovens. E nesse tipo de diabetes, que é o tipo 2, encontra-se a presença de insulina, porém sua ação é dificultada pela obesidade. Isso é conhecido como resistência insulínica, que é uma das causas de hiperglicemia. Só que os sintomas, eles demoram a aparecer, pode permanecer por vários anos sem diagnóstico. E muitas vezes, quando é descoberta, já se tem um problema acrescido por causa do diabetes tipo 2. Às vezes esse problema é de coração, é do cérebro, porque os sintomas ficam escondidos por um bom tempo. Se não se fizer exames prévios, pode desenvolver outros problemas, inclusive de coração e do cérebro. Mas note, mais de 90% dos casos é o diabetes tipo 2, né? Que é o desenvolvido pelo fator desencadeante e atingindo principalmente pessoas acima dos 40 anos de idade. Bom, mas tem um terceiro tipo, né? Que é o diabetes gestacional, ok? Esse ocorre durante a gravidez. A presença da glicose elevada no sangue durante a gravidez e mesmo após o parto pode normalizar. Mas a mulher que tem a diabetes gestacional, ela tem grandes chances de desenvolver o tipo 2. Mas note, não apenas ela, mas o mesmo com os seus filhos, mesmo que tardiamente. Tanto ela como seus filhos têm grandes chances de desenvolver o diabetes, porque ela teve, na gestação, o diabetes gestacional. Então, nós já vimos, né, o diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional. Agora, vamos ver as complicações decorrentes dessa doença que vitima aí, né, que é classificada como inflamação também, mais de 13 milhões de pessoas no Brasil. Então, vamos aqui às complicações. São muitas as complicações. Entre elas, problemas renais. A capacidade de filtragem dos rins fica comprometida.
ele vai diminuindo sua capacidade de filtragem. Já houve casos, já vimos casos de pessoas chegar a 20%, 10%. Também pode afetar os membros inferiores e os pés, né? Isso pode causar dores, ardências, danos aos nervos, pode causar perca da sensibilidade e o surgimento de úlceras e calos. Tudo isso em decorrência de não se manter o nível adequado da glicose sanguínea. As pessoas com diabetes têm 40% mais chances de desenvolver glaucoma e 60% mais chances de desenvolver cataratas. A pele é mais sensível, há uma sensibilidade maior. Não podemos esquecer dos problemas que podem ocorrer no cérebro, os problemas de ordem sexual, dificuldade de cicatrização e amputamento. Quantas pessoas você conhece, ou talvez busquem na sua memória, que já tiveram um membro amputado por causa das complicações do diabetes? Também pode causar problemas nos vasos sanguíneos. E aí eu até pediria que você gravasse essa informação, porque lá na frente nós vamos chegar numa apresentação do estudo científico que vai de encontro a isso que você está vendo aqui. Vasos sanguíneos. Então, a glicose elevada pode impedir que o oxigênio chegue a diversas partes do corpo. O oxigênio fica impedido de chegar a diversas partes do corpo, inclusive a área ocular, né? E não é incomum pessoas com diabetes alta terem visão dupla, ficarem com a visão, como alguns chamam, tipo uma nuvem, visão distorcida. Então, tudo isso tem a ver com essa deficiência de oxigênio em diversas partes do corpo, principalmente nos capilares. Você tem veias, artérias e capilares, principalmente os capilares, que são mais finos que um fio de cabelo. Mas olha outro ponto. Além dos vasos sanguíneos, o diabetes em níveis elevados também prejudica o sistema imunológico. Ele causa uma bagunça. Olha o que os pesquisadores de Warwick descobriram, que a glicose pode tornar o seu sistema imune cego a bactérias e vírus que estão invadindo o seu corpo. Nessa descoberta, eles entenderam que o sistema imunológico, ele começa a entender as bactérias e os vírus como sendo a própria glicose. O sistema fica cego, causa uma bagunça geral. O sistema imunológico não mais defende de bactérias e vírus porque ele confunde. Isso foi descoberto há praticamente 2 anos atrás. Então, são muitos os problemas que o diabetes pode trazer. Questão de não levar oxigênio, atacar o sistema imunológico, tudo isso que você viu. Mas aí vem a pergunta, né? Será que é possível reduzir a glicose? Será que é possível, de uma forma natural, conviver com ela e ter saúde e qualidade de vida? Será que alguns têm conseguido resultado, mesmo lidando com uma doença tão complexa como o diabetes? Bem, para responder essa pergunta, nós precisamos entender bem o nosso organismo, o nosso corpo. E nós vamos analisar uma parte do corpo que usualmente não é lembrada, mas que representa mais de 70%. E aí, nós não estamos falando de pele, de osso, não. Estamos falando da água. Isso mesmo. 71% do nosso corpo, do seu corpo, é composto por água. Cada fio de cabelo, mais de 5%. Os dentes, 3%. O ser humano é um aquário ambulante. Então, a água que está dentro do seu corpo, ela pode determinar a qualidade de vida que você vai ter ou não. E veja como isso é dito pelo Dr. Laí Ribeiro. O Dr. Laí Ribeiro, médico, cardiologista, nutrólogo, olha como ele destacou a importância da água que está dentro do seu corpo, os seus 70%. Ele claramente diz: a água determina a doença, a água determina a saúde. Pronto. Enfático, decisivo. Ter saúde é doença, o fator determinante é a água. Aí ele dá características de uma água ideal. Ele diz que uma água apropriada, adequada, restabelece a saúde, mas precisa ser ionizada, precisa hidratar, alcalinizar, antioxidar e desintoxicar. E aí diz o Dr. Laí Ribeiro:
A água pode ser usada como remédio. Olha que coisa interessante. A água pode ser usada como remédio. Pode hidratar, determinar saúde, mas também doença. Para você entender que existe uma água que não hidrata, veja aqui essa ilustração. Nós temos aqui à esquerda, em verde e amarelo, o que representa a membrana celular. E esses aglomerados aí são as moléculas da água de H2O. Acontece que elas grudaram uma na outra e formaram os famosos clusters. Quando isso acontece, a sua membrana celular não é hidratada. Você tomou água, talvez abundantemente, mas como há os clusters, não há hidratação celular. Não há o transporte de oxigênio. Lembram disso? Não há esse transporte para a membrana celular, não há faxina intracelular, a limpeza dessa membrana celular. E o pior, quando elas se aglomeram, elas podem obstruir a entrada da membrana celular. Obstruir. Agora, isso acontece com a água que você ingere, que vem da torneira, com água mineral, com água de poço, água comum do dia a dia. Agora, quando essa água é submetida a um tratamento magnético, aí você vê à direita. Se quebrou essa molécula de clusters, essa macromolécula, se reorganizou. Ela agora consegue hidratar toda a membrana celular, transportar os nutrientes, promove hidratação total da célula e faz toda a limpeza intracelular. Aí sim, você tem uma resposta positiva para a sua saúde. Aí sim, você encontrou uma água que, como diz o Dr. Laí Ribeiro, né, vai hidratar e pode funcionar como remédio. E é essa a boa notícia para pessoas que lidam com diabetes, para pessoas que lidam com outras enfermidades. Existe uma tecnologia que, aplicada à água que você vai ingerir, trata os seus 70% do seu corpo, que é água. Auxilia e previne diversas enfermidades. Agora, o mais importante é que tudo isso tem comprovação científica. E aí eu peço a você que aguarde para ver a comprovação científica. Isso é muito importante, a comprovação científica. Mas antes de ver a comprovação científica, nós vamos ver os relatos de quem já utiliza. E são dezenas de milhares de depoimentos que comprovam o resultado e a eficácia da água tratada magneticamente nessa condição. Vamos prestar bem atenção nesse depoimento aqui. Estou aqui novamente com a Dona Odete. Eu creio que vocês devem lembrar dela. A Dona Odete, ela é diabética. Ela tinha uma ferida no pé, que estava para amputar o pé dela. E eu quero ouvir dela qual o tipo de resultado que ela teve depois que ela passou a usar o Silocimol e o Top H+. Dona Odete, o que a senhora me fala? A senhora teve resultado depois que a senhora usou isso daqui? Tive muito resultado. Aí quando eu peguei usar esse aparelho aqui, ele mudou a minha vida. Primeiramente Deus, que eu busquei a Deus e apresentou essas meninas aqui, que veio trazer este aparelho aqui para colocar na água para mim tomar. E então mudou a minha vida. Não tenho mais diabetes, não tenho mais colesterol, não tenho mais ferida na minha perna. Graças a Deus está aqui curado. Em nome de Jesus está aqui curado. Que pareceu o osso daqui por cima do pé, viu o nervo, viu os ossos lá dentro. Então meu filho pegou, Alessandro levou eu no hospital. O doutor chamou ele para particular, que não queria que eu visse ele falar que eu tenho um problema, que tinha pressão alta. Já não tenho mais também. Que ótimo. E ele pegou e chamou meu filho particular para falar com ele, para ele assinar, para cutar o meu pé. Meu filho já pegou e eu já lá ia levando. Eu falei assim, não vou. Então eu vim embora, fugi do hospital, caí fora. Aí o Alessandro falou assim, mamãe,
a senhora vai ser curada, não. Quem vai curar eu é Deus, e Deus vai apresentar algumas pessoas para ir lá em casa fazer para me ver. Eu sei que Deus vai enviar. E Deus enviou. Pessoal, isso é muito forte e emocionante. Por quê? Porque ela acabou de dizer que fugiu do hospital para não ser amputado o pé dela. Que resultado, né, pessoal? Que resultado. Ela já estava com a prescrição médica de amputamento, ela fugiu do hospital, você sente a emoção na voz dela, mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Mas o mesmo acontece com outras dezenas e milhares de pessoas. Olha esse caso aqui. Nós temos essa pessoa lá de Belo Horizonte, diabética, pisou num prego, uma taxinha, como chama lá em BH, mas o problema se agravou a tal ponto que amputar o pé não resolveria. Já era necessário amputar a perna. Você sabe das dificuldades do diabetes e era necessário amputamento da perna. Os exames pré-operatórios realizados, e ele decidiu experimentar essa tecnologia. E olha só o resultado, utilizando a água tratada magneticamente pelo Silosimol e o Top H+. 40 dias. 40 dias. E ele voltou para casa andando, com a sua perna totalmente recuperada. Um resultado simplesmente extraordinário, né? Bom, veja esse outro depoimento de um senhor de 82 anos. Presta bem atenção, pessoal. Esse depoimento, como ele realmente também é interessante. Meu nome é Silmara, né, conversado, né, quando eu adquiri, né, o Timol para mim fez muita diferença na minha vida e quero relatar para vocês que está fazendo a diferença na vida do meu pai. O nome dele é Paulo, né, e meu pai vai fazer final do mês agora 82 anos. Ele tomava vários remédios, né, remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para labirintite, tomava remédio para o estômago, intestino preso, que eu adquiri, né, a água, o aparelho, né, da Timol, e começamos a tomar. Aí eu fui observando. Um mês e meio depois, o intestino do meu pai já estava funcionando bem. Você falou que ele fazia lavagem, né? Ele ficava várias vezes, ficava 3 semanas, né, sem conseguir evacuar, e eu levava ele ao médico, fazia o procedimento de lavagem intestinal, né. Cheguei a levar na doutora Carla também, fiz consultas com ela e tudo. Então, assim, eu observei que tomando água, né, eu sempre oferecendo água para o meu pai, o intestino dele começou a funcionar, né. Aí, a gente foi fazendo consultas periódicas, né, algumas vezes ele precisou ir ao hospital devido ao pulmão, porque meu pai é acamado, sempre há uma secreção, mas uma bateriazinha de exames. Então, ele coletou sangue, coletou urina, tudo, e fomos observando que o colesterol já estava normalizando, né. Após uma segunda consulta, normalizou o colesterol do meu pai. O meu pai não toma mais glicazida, que é para diabetes, também está bem, né? Também feito testes. O meu pai também não toma mais hidroclorotiazida, que é para pressão. É a pressão do meu pai. Gente, meu pai vai fazer 82 anos, a pressão do meu pai. Então, assim, é com muita alegria que eu dou esse testemunho, né, com a diferença que fez para minha vida e para a vida do meu pai. E você tem os documentos aqui? Eu tenho tudo aqui, né, gente. Tem todos os documentos que meu pai tinha uso contínuo desse remédio, né, há muitos anos acompanhado. Então, assim, você pode ver, glicazida, hidroclorotiazida, omeprazol, dor no estômago, né? Ele tinha tontura, ele também tomava... Labirintite, meu pai tinha. E a questão do intestino, que foi, assim, uma diferença muito grande que fez para ele, né? Sim. E a diabetes. Controlou a diabetes. Então, assim, eu quero dizer para vocês, gente, tá aqui a solução. A água faz a diferença para nossa vida. Então, tá aqui. Adquiro mesmo. Adquiro, porque eu estou falando que fez para minha vida e para do meu pai, está fazendo a diferença. Benção, né, Silmara? Silmara, você autoriza a imagem desse vídeo nos grupos, nas redes sociais, que a gente possa mostrar para mais distribuidores, para as mais famílias que estão passando o mesmo caso que o teu pai passava? Com certeza, porque só vai fazer o bem para vocês. Aqui é uma testemunha viva de que meu pai está
Gente, o meu pai não tá andando, é acamado. Então, assim, uma pessoa acamada, ela tem vários problemas devido ao estado dela. Então, assim, meu pai tá aqui, ó, 82 anos vai fazer. Né? Autorizo sim e recomendo, gente. Não percam tempo. É a nossa saúde em jogo, é a nossa vida. Isso. Muito obrigado, Fantástico, né, pessoal? 82 anos, diversos problemas de saúde, intestino preso, labirintite, problemas intestinais, o diabetes, inclusive com o uso de medicação, e olha o resultado. Mesmo acamada há mais de 3 anos, já não é mais necessário o uso da medicação para o diabetes, porque estabilizou, reduziu a glicose. Então, resultados assim acontecem todos os dias, no Brasil inteiro. Essa tecnologia tem devolvido saúde a muitos que estão no grupo de risco. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui nós gostamos muito de mostrar, porque é o Peter. O Peter tinha um glaucoma canino. Quando ele foi adquirido, ele já veio com a visão perdida. E aí o dono do Peter começou a colocar água tratada magneticamente no olhinho dele e dar ele para tomar água religiosamente. Você vê que a visão dele está praticamente perdida, totalmente comprometida do lado direito, né? E olha aqui o resultado do Peter. Agora, o que é mais surpreendente, aqui foram 25 dias. Por que eu quero dar um destaque a esse depoimento aqui, a essas fotos do antes e depois? Porque nós estamos falando de um animal. No ser humano, alguém poderia atribuir os efeitos ao efeito placebo, autossugestão, indução, fé. Mas o animal tem fé? Efeito psicológico? Autossugestão? Claro que não. Os resultados vieram provenientes da utilização dessa tecnologia. E aqui está, né? Vocês viram nos depoimentos a utilização da água tratada magneticamente pelo Silosimol e o Top-H+. Agora, como que é possível pessoas com diversas enfermidades, inclusive reduzir a glicose, como é que é possível tudo isso acontecer? Então, para você entender, o Silosimol, ele gera um campo magnético capaz de fazer a dissociação da molécula da água. Coloca à parte o hidrogênio positivo. Já esse outro verde, a todo momento, vai emitir cálcio e magnésio. Esse é o Top-H+. A hidroxila vai interagir com o cálcio e magnésio, sequestrando estes, e aí nós teremos a formação dos hidróxidos alcalinos de cálcio e dos hidróxidos alcalinos de magnésio. Então, os minerais que estão na água, eles passaram por uma transformação. Eles agora são hidróxidos alcalinos, e quando você ingerir a água nessa condição, todo o seu organismo vai aproveitá-lo. Resultado, você vai reduzir a acidez do corpo. A acidez sistêmica é responsável por todas as enfermidades, inclusive o câncer. Ele só se desenvolve no ambiente ácido. Agora, você notou que ficou separado o hidrogênio, o H+, dentro do corpo, que você vê a denominação química O-. É o átomo de oxigênio que perdeu estabilidade. Ele é duplamente negativo, reativo, e corrói tudo que encontra pela frente. Mas aqui ele se junta ao hidrogênio e se transformou em água. O radical livre, em excesso, é responsável pelo envelhecimento precoce e por mais de 140 patologias. Resultado, ingerindo a água nessa condição, você neutralizou o excesso de radicais livres e neutralizou a acidez. Tudo isso significa restabelecer a saúde, restabelecimento da saúde, o bom funcionamento do corpo, o equilíbrio. Agora, o mais importante, você viu os depoimentos, você viu a tecnologia, mas o que você precisa entender é que isso tem comprovação científica. Nós não estamos falando de algo que foi desenvolvido numa garagem, que foi desenvolvido no fundo de quintal, não. Essa tecnologia, ela tem reconhecimento internacional. Dentro do Brasil, são vários os reconhecimentos das entidades mais conceituadas, inclusive a Unesp, Falcão Bauer, mas tem estudo científico. E quando eu falo estudo científico, não é se pegar uma quantidade de água e levar para um laboratório e fazer uma análise clínica. Isso não é estudo científico. Estudo científico
é você testar dia após dia, anos a fio, fazer, refazer, coletar o sangue, o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. E essa tecnologia tem. É a única no segmento no mundo que tem comprovação científica. E o melhor, essa comprovação científica, ela foi atestada dentro dos Estados Unidos, um país muito criterioso, sério, e por que não dizer rigoroso nessas questões, mas está aqui, 2014, 2017, 2018, a publicação dentro dos Estados Unidos do estudo científico dessa tecnologia, comprovação científica. Para você ter uma ideia, esse o Journal Clinical Densitometry, ele é visto por mais de 17 milhões de médicos e cientistas no mundo. E lá está a recomendação e a indicação do nosso produto, dessa tecnologia, inclusive para osteoporose. Imagine. Então, é uma tecnologia com reconhecimento internacional. Você que está aqui como convidado, eu quero te perguntar, a comprovação científica é importante? Te dá mais credibilidade, não dá? Gera embasamento, segurança, confiança. Isso é importante porque você pode encontrar diversos outros produtos oferecendo um resultado similar. Mas qual é a pergunta cabível, né? Cadê a comprovação científica? A pessoa que te convidou para essa apresentação, se você desejar, ela vai ter o prazer de te enviar esses laudos, essa comprovação científica. Ela é de domínio público, você pode ler com seus próprios olhos. Isso é fantástico. Então, a comprovação científica. E note, publicada dentro dos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, o estudo foi submetido a um comitê internacional de avaliação, inclusive revisado por órgão do governo americano, e só depois publicado. E ele foi publicado pela sua alta relevância e impacto para a vida das pessoas. Os depoimentos que vocês viram comprovam isso. A autorrelevância, o impacto, o benefício para a vida de milhões de pessoas. Nós vimos depoimentos aí de pessoas com caso crônico do diabetes, que iriam amputar a perna, e você viu a redução, a melhora significativa, convive bem com o problema, tem saúde, qualidade de vida. E aí, nós vamos ver aqui agora, recapitular os trechos do estudo científico, as conclusões que a equipe científica chegou. Então, primeiro, aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. Aumento do teor de oxigênio dissolvido na água. Esse aumento foi na ordem de 10%. E qual é o benefício disso? Maior disposição, mais energia, mais vitalidade. As pessoas com Covid têm essa deficiência do transporte de oxigênio, mas você aumenta. Ao mesmo tempo que você aumenta a oxigenação, você reduz a hipóxia, que é uma das causas do câncer, pode causar diversos problemas, inclusive pressão arterial, desmaios, tonturas, problemas, distúrbios mentais. Inclusive ajuda na questão da depressão, da síndrome do pânico, porque o oxigênio beneficia uma área do cérebro que estava deficiente. E olha o ponto importante. O aumento do oxigênio, ele melhora a resposta imunológica, contribuindo para aumentar a imunidade. Você lembra no início da apresentação que eu pedi para você gravar na mente aquela informação que o diabetes pode prejudicar o transporte de oxigênio pelos capilares, inclusive na área ocular? Mas aqui, o oxigênio melhora essa resposta imunológica, melhora. Olha o que diz aqui essa médica imunologista do estado de São Paulo. E como vai de encontro ao que nós estamos vendo. Ela diz o seguinte: a desidratação muda a fluidez do sangue. Você lembra lá da molécula da água grudada uma na outra? Os clusters? Mudou a fluidez da água. Interfere no transporte de nutrientes e oxigênio. E aí diz ela, consequentemente, atrapalha também a resposta imunológica adequada. A especialista explica que manter a hidratação do corpo adequada permite o funcionamento da imunoglobulina LGA, que é um anticorpo importante
para a defesa imunológica contra infecções. Mas tudo vem da hidratação correta. Agora é a água tratada magneticamente, são os crustas. Beneficia todo o seu sistema imunológico. A hidratação é completa. Então, melhora a resposta imunológica. O oxigênio, ele chega nas veias, nas artérias, nos capilares. Você tem essa fluidez e isso contribui para a melhora do terreno imunológico do seu organismo, ok? Bom, outra coisa interessante, o estudo científico também apontou que a ingestão da água tratada magneticamente pelo xilocimol e o TOPH+, que aumenta o oxigênio, também deixa o sangue mais alcalino. Isso implica em dizer que é a prevenção de diversas enfermidades que são causadas pela acidez, mas inclusive o câncer. Porque o câncer só se desenvolve num ambiente ácido. Ao mesmo tempo, o estudo também apontou a redução do radical livre, do excesso de radicais livres. Então, o excesso de radicais livres também é neutralizado. Isso implica em dizer também na prevenção do envelhecimento precoce. E o estudo apontou a prevenção da osteoporose, porque a ingestão da água tratada magneticamente pelo xilocimol aumentou a densidade, o conteúdo e a resistência mineral óssea. Agora, olha que coisa interessante. O estudo apontou que reduz a viscosidade do sangue. Isso significa dizer que a pressão arterial resolve, diminui. Você viu depoimentos nessa ordem. A redução do colesterol, da gordura subcutânea e, atenção, o estudo apontou a redução do triglicérides e da glicose. Redução do triglicérides e da glicose. Houve a redução. Isso no estudo científico. E aí, eu trouxe aqui páginas do estudo científico para compartilhar com vocês. Então, aqui primeiro, nós temos os pesquisadores envolvidos, uma equipe multidisciplinar, chefiada pelo Dr. Geraldo Balieiro Neto, inclusive autoridade internacional, pesquisador renomado, e você vê aqui os envolvidos nesse estudo científico. Mas aí, depois de se testar em animais, tudo mais, fazer os exames e coleta diária, olha a conclusão da equipe científica para os benefícios da água tratada magnetizada para a saúde do homem. São muitos os benefícios, mas nós vamos falar aqui especificamente da questão da glicose. Então, lá na página 16 diz o seguinte: no entanto, considerando que o excesso de glicose no sangue é convertido em triglicérides e que a produção de triglicérides representa uma forma fisiológica de diminuir os níveis de glicose, o efeito na redução de triglicérides pode ter ocorrido em função do menor teor de glicose, que poderá, eventualmente, beneficiar pacientes diabéticos. O triglicérides reduziu em função da redução da glicose. A glicose que reduziu ainda trouxe esse benefício para o triglicérides. E aí a conclusão dos pesquisadores: poderá beneficiar milhares de pacientes diabéticos. Poderá beneficiar os pacientes diabéticos. Essa conclusão está no estudo, na página 16 do estudo científico. Página 16. Tudo isso comprova que você tem nas mãos a maravilha do século. Uma tecnologia que foi testada, uma tecnologia que funciona. Você tem os depoimentos, mas, acima de tudo, você tem os laudos probatórios que embasam tudo isso, ok? E aí vem os reconhecimentos, né? Esse é um reconhecimento da ONU, a empresa se orgulha muito, porque esse reconhecimento atesta o que a empresa tem feito, a sua missão de proporcionar qualidade de vida e saúde para as pessoas. E aí o produto é muito prático, é uma tecnologia simples de ser utilizada. Quem tem um filtro de barro, por exemplo, ele vai na parte de baixo, ok? Quem utiliza a garrafinha tem essa versão. E quem utiliza o garrafão de água mineral também pode aplicar no bojo. E você tem uma versão mais completa,
que é na parte hidráulica e faz um processo completo. Então, aqui está. Essa é a tecnologia. Essa é a maravilha do século. Você viu o estudo científico, você viu os depoimentos. Nessa versão, nós chamamos de combo mega. Ele é aplicado em até 20 litros de água. Então, em 20 minutos, e você colocou o aparelho, após 20 minutos, você já pode começar a ingerir a água. Ele faz a reorganização molecular de 20 litros de água a partir de 20 minutos, embora ele possa ficar lá dentro da água o tempo que for necessário. Dias, semanas, não importa. Mas a partir do momento que você aplicou, aguarda 20 minutos e começa a utilizar. Ok? 20 minutos em 20 litros d'água. Nós temos uma outra versão que nós chamamos de combo mini. E essa versão é aplicada em até 3 litros d'água. 20 minutos que você aplica, você já pode começar a ingerir a água. Ok? 20 minutos para 3 litros d'água. E temos uma versão mais completa, que é o top 4, o top 5. O top 4, a água sai totalmente natural, e o top 5, você tem a versão água natural e levemente resfriada. Aqui é um processo diferente, ele pode ser ligado na rede hidráulica, eles fazem 7 estágios de filtragem, vai te entregar uma água pura, sem cloro, ainda vai eliminar o cloro, que é altamente cancerígeno, vai te entregar uma água alcalina, mas principalmente, lá estão já esses 2 produtos, o Silocimol e o Top H+. É essa tecnologia aqui que faz toda a diferença. É essa tecnologia que faz toda a diferença. Então, diante de tudo isso que você viu, recomendamos a você, converse com a pessoa que te fez o convite para essa apresentação. No início falamos, ela se interessa profundamente no seu bem-estar. Ela deseja muito que você tenha saúde, qualidade de vida. Converse com ela. Tire suas dúvidas. Você quer ver uma página do estudo científico, ela vai te mostrar. Você quer ver um depoimento, ela vai te mostrar. Mas não deixe para amanhã. Usufruam desse benefício. Essa tecnologia está devolvendo a qualidade de vida para milhões de pessoas. Você e sua família também poderão ter saúde e qualidade de vida. E aí, nós vamos ouvir aqui agora mais um depoimento, tá? Nós temos mais um depoimento aqui. Nós vamos ouvir aqui a Fátima. Fátima, por favor. Fátima Viana é lá de Cubatão, em São Paulo, né? E a Fátima vai nos contar os resultados que ela tem obtido por utilizar essa tecnologia. A Fátima tem um caso crônico de fibromialgia, teve esse quadro crônico, mas também um quadro extremamente difícil com diabetes. Então, vamos ouvir ela com bastante atenção. Fátima, por favor. Pois não. Meu problema era fibromialgia e diabetes. Então, com relação à diabetes, era muito alta a minha glicemia. Chegava sempre a 480, às vezes chegava a 500, mas quando chegava a 500 o aparelho não media mais. Mas quando já estava 450, 480, eu já ia para o hospital, ficava lá tomando soro com insulina. Até as enfermeiras falavam que lá era minha segunda casa. E eu tomava ainda 6 comprimidos por dia, para insulina, era 2 de manhã, 2 meio-dia e 2 à noite. Eu tomava de manhã 60 unidades de insulina, às 17 horas eu tomava mais 40 unidades, e às 10 horas da noite eu tomava mais 10 unidades de insulina. Então, era, assim, totalmente exaustivo para o meu organismo. E depois que eu passei a tomar água tratada magneticamente pelo Silocimol, há 6 anos atrás, a minha glicemia reduziu muito, muito mesmo. Por exemplo, eu sou dependente da insulina porque eu tomei muito tempo, durante 10 anos, eu tomei muita insulina muito pesada, de modo que o médico disse que meu pâncreas ficou preguiçoso e ele não produz a insulina que eu preciso, porque eu tomei demais.
Então, eu tomo hoje, mas é pouco. Às vezes eu tomo 10 unidades, às vezes eu tomo 30, depende como tiver a minha glicemia. Mas, por exemplo, ontem eu tirei minha glicemia, estava 138. Então, para quem só tinha 400, acima de 400, e um dia, quando era muito alta assim, eu tive tomando soro, eu tomei 2 litros de soros numa ocasião, e mais a insulina. Chegou determinado horário, o médico falou assim, olha, eu vou te mandar para casa com a insulina ainda a 350, porque eu não posso te aplicar mais nada. Você já tomou 2 litros de soro, insulina, e ela não abaixa mais do que isso. Então, você vai para casa, porque se eu aplicar mais, depois ela pode cair de vez. Aí vai ser pior para você. Então, para vocês verem que nem a insulina conseguia baixar a minha glicemia. E tomando água tratada magneticamente, reduziu o meu triglicérides, que também era muito alto, reduziu a minha glicemia muito, muito mesmo. E hoje eu não sou, assim, escrava da insulina. E 6 medicação que eu tomava, 6 comprimidos que eu tomava, eu hoje tomo 2 desses 6. Porque ficou muito abalado o meu pâncreas, então eu preciso dessa medicação. Mas se eu tivesse conhecido essa água antes, eu não tomava mais insulina hoje, não seria nem preciso. Que maravilha, né, Fátima? Fátima, você diria que conhecer essa tecnologia te devolveu qualidade de vida? Sim, plenamente, porque eu vim conhecer a Timol há 6 anos atrás, que foi quando eu conheci o Silocimol, que trata a água magneticamente. E até esse período, antes desse período, eu trabalhava, e foi nessa ocasião que eu me aposentei que eu conheci. Então, hoje eu penso assim, se eu tivesse conhecido antes, a minha qualidade de vida no meu trabalho seria excelente. Mas, no meu trabalho, a minha chefia, ela tirou todo o meu trabalho, eu ficava apenas cumprindo o horário no serviço, devido à diabetes altíssima e também à fibromialgia. E de modo que hoje, para a fibromialgia, eu não tomo nada para dor, nada, ela está adormecida. Então, antes, há 6 anos atrás, eu não tinha qualidade de vida, eu me considerava um vegetal sem vida. Eu não tinha ânimo, eu não tinha disposição, eu não podia caminhar, eu não saía para os lugares, nada. Eu era assim como uma ameba, sem vida. E hoje não, a minha vida de 6 anos para cá, eu posso dizer que mudou 90%, porque os 10 é a insulina que eu tomo. Mudou muito, né? Fátima, Mudou muito obrigado. Ficamos muito contentes de ver o seu resultado, né? Corrobora tudo isso que nós vimos aqui agora nessa apresentação. Muito grato por se oferecer para dar o seu relato e beneficiar todos que estão assistindo, né? Nós temos aqui mais de 100 pessoas simultaneamente. Queremos muito agradecer a você por estar nesse sábado, nessa noite, aprendendo